Oi, tudo bom? O Luca me pediu para avisar que ele vai chegar um pouco atrasado. Ok, Jojo. Prof. já viu aqui no chat. Boa tarde, meus lindos, minhas lindas. Sejam todos bem-vindos. Sexta-feira chegou. Tão rápido essa semana, né, gente? É por Nem causa acredito que é do Dia sexta-feira da já. Independência. Por causa do feriado, né? Ok, Juju. De novo? Ah, tu não para em casa? Nômade. Que delícia, que inveja. Mas vamos que vamos, então. Oi. Então vamos lá, meus amores. Apostila, página 179. Bem tranquilo a aula de hoje, bem light. O interior do Brasil, a região centro-oeste. É bem tranquila essa aula hoje, Quer meus que eu amores. leia? Tá? Ai, que delícia, Sofia. Amanhã você vai para o Beto Carreiro. Ai, me leva junto. Então, agora, meus amores, vamos dar início à nossa aula. Então, o chat fica somente para perguntas, né, e resposta referente à nossa aula agora, certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos trabalhar e conhecer sobre a região centro-oeste do nosso Brasil, né? O Vitor Xavier vai iniciar a leitura, né? Ele já pediu para a prof se poderia ler. Então vamos lá, Vitor. O interior do Brasil, a região centro-oeste. Em 1960, uma cidade planejada, com arquitetura arrojada e moderna, foi inaugurada no centro do Brasil, para ser nova capital federal, Brasília. Mas naquele momento havia poucas entradas que ligavam a região ao restante do país, e a maioria dos brasileiros não sabia quase nada a respeito de onde se instalaria o novo Distrito Federal. Na década de 1970, porém, tendo à vista a grave crise econômica porque passou o Brasil, muitas famílias de agricultores do Sudoeste, Nordeste e principalmente do Sul, com dificuldades para sobreviver em seus estados, migraram para aquela região, na época considerada uma terra prometida. Muito bem, Victor. Muito obrigada. Então, pegamos o nosso marca-texto. Gente, a região centro-oeste, pelo que o Victor leu para nós, até a década de 1960, ela não era muito conhecida, né? Todo mundo gostaria de saber mais a respeito de onde seria instalado a nova capital do Brasil, certo? Então, no ano de 1960,
uma cidade planejada com uma arquitetura arrojada e muito moderna foi inaugurada no centro do Brasil, para ser a nossa nova capital, Brasília, certo? E durante esse período não haviam muitas estradas que ligassem essa região para o restante do país. E na década de 1990, essa região, gente, ela foi o quê? Ocupada, gente, por quem? Por migrantes. O que são migrantes? Nós já estudamos sobre isso. Pessoas que mudam Migrante é toda aquela pessoa que migrou de um estado para o outro. Isso, de um lugar para o outro. Continua, Luiz Alberto. São aquelas pessoas que se deslocam dentro do seu próprio país, mudando apenas de cidade ou de estados, né? E a partir de 1970, a região centro-oeste começou a ser ocupada pelos migrantes. Que migrantes eram esses, gente? Da região sudeste, do nordeste e principalmente da região sul. E quem eram esses migrantes? Famílias de agricultores, certo? Principalmente da região sul do Brasil, né? Que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul migraram para o centro-oeste. Mas aí pergunto para vocês, por que houve essa migração em massa? Por que será que eles saíram do seu local, né? Seu local de origem, muitos, para migrarem para uma terra prometida, uma terra nova? Oi, Davi, seja bem-vindo, meu amor. Página 179, tá? Não tem problema. Importante que você veio. A maioria dos brasileiros só passou a conhecer a região do Centro-Oeste a partir do quê? Da construção de Brasília, né? Até então, ela era desconhecida para muitos brasileiros. Então, em 1957 em diante, todos os migrantes, principalmente os nordestinos, chegavam à região da nova capital e se dirigiam aonde? Ao balcão de emprego. Por quê? Nós vimos que na região sul, as propriedades, elas eram geralmente pequenas e familiares, né? Quem trabalhava nela eram os familiares, né? Os integrantes da família. Já na região centro-oeste, quem executava esses trabalhos são os assalariados. Por quê? Porque as terras, as fazendas, elas são gigantes, né? São grandes, demasiadamente grandes. Então, vamos lá, meus amores. Trabalhando com o mapa Zoom. Número 1. Para começar a estudar a região centro-oeste, consulte o mapa Brasil Político no seu Atlas e faça o que se pede. Quantas unidades federativas formam a região e quais são elas? Vamos lá, meus amores. Quantos estados tem a região centro-oeste?
Alguém sabe dizer para a prof? Ninguém? Gente, a região sudeste... eu sei. Fala, Victor. Então, vamos lá, Victor. São Minas Gerais. Minas Gerais é centro-oeste? Eu sei, pronto. Não, pera. Só um minuto. Fala, Ju, então. É Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Goiás. Goiás. E Distrito Federal. Brasília. Muito bem, né, gente? Nós temos 4 unidades federativas. São elas: Mato Grosso. Tô vendo o mouse da prof mexer aqui. Mato Grosso do Sul. Goiás. E aqui, pequenininho, a nossa linda capital do Brasil, né? Distrito Federal. Página 180, Lorenzo. Seja bem-vindo, meu amor. Então, vamos para a nossa resposta. Quantas unidades federativas formam a região centro-oeste e quais são? A região centro-oeste tem unidades federativas, sendo ela o Distrito Federal e os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. E aí, pede o seguinte, na letra B. Nomeie essas unidades no mapa a seguir. Então, vamos lá. Sabemos o quê? Distrito Federal fica dentro do estado de... Qual estado? Goiás, né, gente? Distrito Federal é esse quadradinho aqui que aparece aqui no mapa para vocês. Distrito Federal fica dentro do estado de Goiás. Ao noroeste, aqui, ou ao oeste, né? Temos Mato Grosso e ao sudoeste de Goiás temos Mato Grosso do Sul.
C, página 181, diz o seguinte: localize no Atlas a capital de cada estado, gente, e marque-as no seu mapa com uma bolinha preta. Então, meus amores, qual é a capital de Mato Grosso? Cuiabá. 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 De Goiás? Goiânia. 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 E Mato Grosso do Campo Sul? Grande. Campo Grande. Nossa, Campo Grande. Muito bem. Escreva ao lado de cada bolinha o nome da capital. Acabei de fazer. Muito bem. Parabéns, meu amor. Letra E. Assim que vocês vão terminando, já pode estar realizando a letra E, que diz o seguinte: pinte cada unidade federativa com uma cor diferente. Exemplo: vou pintar o Distrito Federal de verde, Goiás de amarelo, Mato Grosso do Sul de vermelho e Mato Grosso de roxo. Um exemplo de cor, né? Pinte cada unidade federativa com uma cor diferente. acabei, prof. Acabou? Ok. Contorne os limites da região centro-oeste com lápis marrom, né? Que são esses limites aqui de estados, né? Então, você vai contornar com lápis marrom. E a letra G, gente, é muito legal. Porque diz o seguinte: escreva a sigla dos mapas, não, prof, dos estados que fazem divisa com a região centro-oeste. Então, você vai escrever a sigla dos estados que fazem divisa com o centro-oeste. Vamos começar aqui. Que estado é esse aqui onde está a mãozinha da prof? Paraná. Paraná, muito bem. Paraná. Então, qual é a sigla de Paraná? PR. PR, muito bem. Que estado é esse que faz divisa com o centro-oeste? São Paulo. São São Paulo. Paulo. São Paulo, SP. Que estado é esse que faz divisa com Goiás? Minas Gerais. Minas Gerais, MG. E esse estado aqui? Ai, 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 peguei vocês, é isso mesmo? Bahia. Oi, prof. Bahia. Bahia, muito bem. BA? BA. Isso.
E esse estado aqui? Tocantins. Tocantins. T-O. E esse aqui? Enorme esse estado. Esse daí é o RR, não é? Esse aqui. Pará. Muito bem. P-A. Esse daqui, ninguém sabe. Amazonas. Esse é o mais difícil de todas. Amazonas, né? Ô, prof, tem um negócio que minha cabeça, tipo, não entra sobre geografia. O estado que O que se que não chama entra, meu amor? RR na sigla. O estado que se chama RR na sigla, eu nunca lembro o nome normal. Nunca. É o mais fácil. Quer? O RR que o João estava falando para nós, né? Que é Roraima. Nossa senhora. Ô, professor, para avisar, se eu sair de novo, Oi. é por causa da internet que tá ruim. Ok, meu amor. Sem problema, tá? Oi, prof. Oi, minha linda. Eu tive problema que com a internet caiu aqui. Daí talvez. Só o Classroom caiu. Os outros estavam funcionando. Talvez se eu sair é porque caiu de novo, tá bom? Tá. Que sigla é essa aqui que tu falou? Aqui não é RR, tá, gente? RO. Não, prof, ele era sobre, tipo, ele falou do Roraima, quando eu perguntei, Ah, que você confunde de Roraima, que é lá em cima. não, é Aqui é que ele Rondônia. respondeu quando eu falei qual era a sigla de RR. Ah, tá. Ah, ok, ok. É que tu estava em dúvida qual era a sigla RR, é isso? É. Ah, ok. Eu fiquei pensando até agora. Letra não, número 2 agora, né? Qual é a escala desse mapa, gente? 315 quilômetros. 315 quilômetros. 315 mil quilômetros, né, gente? 0, cada 1 centímetro equivale a 315 quilômetros. E aí, na letra B, diz o seguinte: calcule, gente, utilizando a calculadora, a distância entre quilômetros de Cuiabá a Campo Grande, Cuiabá e Goiânia, Campo Grande, Distrito Federal. Porém, essa atividade vocês irão estar realizando
depois, tá? Número 3. Vamos lá. Diz o seguinte: você já sabe onde localiza a região centro-oeste, gente? Agora vai descobrir sua localização referente às zonas térmicas. Para isso, você deverá fazer o quê? No mapa da página anterior, vai passar um traço vermelho sobre a linha do Equador e um traço laranja sobre a linha do Trópico de Capricórnio. Então, você deverá voltar lá na página 180, lá no mapa, e fazer o quê? Um traço vermelho sobre a linha do Equador e um traço laranja sobre o Trópico de Capricórnio. E aí, depois que você passou essas cores nas linhas solicitadas, eu gostaria que você me respondesse em que zona térmica está localizado a região centro-oeste. Gente, região centro-oeste... Opa, vocês não enxergam meu dedo. Vai fazer a mãozinha aqui. A região centro-oeste está localizada aqui, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Existe alguma linha que passa, alguma linha imaginária, que passa na região centro-oeste? Não. Não? Será? Existe sim, é o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio, ele passa ao sul de Mato Grosso do Sul, né? Numa parte bem pequena, porém, passa, né? Por cima do estado de Mato Grosso do Sul. Mas, a maioria... Então, o que a gente sabe? Vamos relembrar. Como é a zona térmica abaixo do Trópico de Capricórnio? Zona temperada? Sul. Sul, zona temperada sul, abaixo do Trópico de Capricórnio. Quer dizer o quê? Que aqui as 4 estações são bem definidas. Quando é frio, quando é inverno é frio, quando é verão é bem quente, quando é outono e primavera as temperaturas são amenas, não é nem quente e nem frio. Porém, na região centro-oeste, aqui, predomina qual zona térmica será? Como é o clima predominante? Ele é um clima mais seco, certo? E localizando aqui pela zona térmica,
podemos dizer o quê? Que a maioria do centro-oeste fica na zona intertropical. Não podemos dizer isso? Não é na zona tropical, mas é intertropical, né? A maioria da região sudeste fica na zona intertropical. E apenas o extremo sul do Mato Grosso do Sul está na zona temperada sul. Isso influencia bastante no clima, certo? Então, vamos lá, retornando. Zona intertropical, a maior parte, né, perdão, da região centro-oeste está localizada na zona intertropical. Somente o extremo sul do Mato Grosso está localizado na zona temperada sul. Como a maior parte da região centro-oeste está localizado numa zona intertropical, como é o tempo, como é o clima lá, gente? Quente? Muito bem, Ju. É predominantemente quente. O clima da região sudeste predominantemente é quente. Quanto mais próximo é da linha do Equador, mais quente o clima se torna. As temperaturas, elas tendem a ser mais altas num tempo contínuo, né? Não tendo diferenças bruscas, como acontece aqui na região sul. Verão de 32, 33 graus e invernos com 6 graus para nós aqui, né, do Vale de Itajaí, aqui, Itajaí, Balneário. Tem essa mudança brusca de temperatura. Já na região centro-oeste, não existe uma mudança brusca de temperatura. Página 182. Quem gostaria de ler? Eu posso ler, prof? Eu. Pode. Os biomas da região centro-oeste. Agora você vai conhecer a região centro-oeste, que atraiu tantos brasileiros entre as décadas de 1960 e 2000. Lá se destacam 3 importantes biomas: o Cerrado, a Floresta Amazônica e o Pantanal. Cada um deles tem suas próprias características naturais e colonização diferenciada. Continuo? É só um pouquinho. Depois tu continua. Obrigada, Ju. Então, o que a Ju leu para nós aqui?
que lá na região centro-oeste, que atraiu muitos migrantes, né? Se destacam o quê? 3 importantes biomas. Que biomas são esses, gente? Cerrado, a floresta amazônica e o Pantanal. Então, vamos lá fazer o quê? Grifar, né? Lá se destacam 3 importantes biomas: o Cerrado, a floresta amazônica e o Pantanal. E aqui, né, o que é o bioma, gente? Que está falando 3 importantes biomas. São características naturais de uma área, né? Tanto por meio da vegetação quanto sua fauna. Pode continuar lendo para nós o bioma do Cerrado, por favor? Ok. O bioma do Cerrado. Na maior parte da região centro-oeste, o verão é quente e chuvoso, enquanto o inverno tem temperaturas amenas e é seco, ou seja, a maior parte da região tem clima tropical. Lá crescem centenas de espécies de árvores e arbustos baixos e tortuosos. E como são espaçados, entre eles surgem áreas de capim. Ao longo dos rios encontram-se as matas ciliares. Esse tipo de vegetação é chamado cerrado. Muito bem. Obrigada, Ju. Então, ali, ó, na maior parte da região do centro-oeste, o verão é quente e chuvoso. Enquanto o inverno tem as temperaturas amenas, quer dizer o quê? Que não é quente e não é frio. Porém, o seu clima é seco, né? E a maior parte da região tem um clima tropical. Já a vegetação, como ela é? Centenas de espécies de árvores e arbustos baixos e tortuosos. E como são espaçadas entre elas, surgem áreas de capim. Já ao longo do rio, encontra o quê? As matas ciliares. E são essas matas ciliares? São aquelas matas que protegem, né? A beirada do rio, para não haver o quê? O escoamento da terra, né? A erosão da terra. Provocando o quê? A diminuição da evasão da água, né? Para os rios adjacentes. E esse tipo de vegetação recebe o nome de cerrado. No cerrado, gente, até o ano de 2015, já haviam sido catalogados 11.627 espécies de plantas diferentes. Gente, são quase 12 mil espécies de plantas diferentes, uma da outra. 837 aves. 1.200 espécies de peixes e 180 espécies de répteis e 150 espécies de anfíbios e 199 mamíferos. É considerado um dos biomas de maior biodiversidade do planeta, pela sua quantidade de espécies, né, que compõem a sua fauna e sua flora. Apesar de ocupar uma grande extensão do território brasileiro, esse bioma, ele é típico da onde? Da região centro-oeste. Observe nos mapas as áreas do Brasil recoberta originalmente pelo cerrado. Então, aqui, podemos ver o que observar. De laranja nesse mapa. As áreas
que eram cobertas originalmente pelo cerrado, por essa vegetação, né, tão rica em plantas e animais. Então, podemos observar que estados encontramos esse tipo de vegetação. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, Minas Gerais. Temos aqui um pouquinho na Amazônia. Que mais? Outros locais. Um pouquinho aqui em São Paulo. Amapá, Roraima. Então, essa era a vegetação original, aonde poderíamos estar encontrando Rondônia também, né? Onde poderíamos estar encontrando quem? A vegetação do cerrado, certo? Então, vamos lá. Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Roraima, Amapá, Maranhão aqui, também pega um pouquinho, né? Então, essa era a vegetação original. E vamos lá para a nossa atividade 1, página 183. Meus amores, a biodiversidade do Cerrado manifesta-se em centenas de espécies de plantas, tanto de plantas quanto animais. Apresente as principais características desse bioma em relação ao quê? Ao clima, letra B, quanto à vegetação. Então, vamos lá. Meus amores, ao clima, como fica? A maior parte da região centro-oeste, o verão é quente e chuvoso. No inverno tem temperaturas amenas e é seco, ou seja, a maior parte da região tem clima subtropical. Então, aqui, nós temos a resposta do quê? Da letra A. Certo? E como é a vegetação? Alguém pode responder para a prof como é a vegetação? Como é a vegetação do Cerrado? Era bem rica, mas depois foi Pois é, ela é bem diminuindo durante rica, mas os como é anos. que explica? Ela explica como é que é a vegetação. Centenas de espécies de árvores, arbustos, baixos e tortuosos. Ali é o atacadão que você falou. Vamos pra frente. Ah, tá. Ali é o atacadão. E como são espaçadas, surgem áreas para o capim. Ao longo dos rios encontram-se as matas ciliares. É chamado de cerrado esse tipo de vegetação. Isso mesmo. Esse é o tipo de vegetação, certo? Do cerrado. Então, aqui temos o clima e aqui a vegetação, certo? Temos a resposta da A e a resposta da letra B.
prof está marcando aqui para vocês. Depois vocês saberem localizar a resposta, certo? Marquem ali na sua apostila também. Número 2. Observe o mapa da página anterior e escreva a sigla dos estados onde se encontra originalmente o bioma do Cerrado. Então, você vai voltar aqui para esse mapa e vai responder a número 2, que diz o seguinte: escreva a sigla dos estados onde se encontra originalmente o bioma do Cerrado. Então, encontramos no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, em Rondônia, na Amazônia, no Pará, Tocantins, Goiás e assim por diante. Certo? Ok? Sim. Muito bem. A chegada dos migrantes ao Cerrado, página 184. Um voluntário para a nossa leitura. Posso ler, Pro? Eu. Pode ser, Iane. E depois o Davi Palmeiras. Pode ser, Davi? Ok. Então, vamos lá. Página 184. A chegada dos migrantes ao Cerrado. Pode começar. A chegada dos imigrantes ao Cerrado. Em 1960, no coração do Cerrado, foi inaugurada Brasília, e o governo federal iniciou a construção de várias rodovias, ligando a nova capital a diferentes pontos do país. A partir de então, as novas estradas, o baixo preço das terras e os incentivos federal tornaram a região atraente, principalmente para os imigrantes vindos do sul. Pessoas que vendiam pequenas propriedades dos seus estados conseguiam comprar grandes fazendas no centro-oeste. Porém, como o solo do Cerrado era considerado inadequado para a agricultura, a principal atividade desenvolvida na região, até então, foi a pecuária. O interesse pelas terras da região fez com que pesquisadores descobrissem formas de corrigir os problemas do solo, possibilitando a expansão da agricultura patronal, ou seja, a que utilizasse máquinas agrícolas e mão de obra assalariada. Os sulistas, então, passaram a plantar no centro-oeste a soja, o milho, o algodão e a cana-de-açúcar, e transformaram a região no celeiro agrícola do país. Além disso, inseriram a pecuária de suínos e aves. Muito bem. Obrigada, Iane. Depois a gente continua. Vai parar para explicar essa daqui primeiro, tá? Então, o que a Iane leu para nós? Que em 1960, gente, lá no coração do Cerrado, foi inaugurado o quê? Brasília. Então, o governo federal iniciou a construção do quê? De várias rodovias que ligassem, né, a nova capital do Brasil. De diferentes pontos do país partiam estradas para ligar a capital do Brasil. E a partir de então, as novas estradas e o baixo preço das terras, e sem contar o incentivo federal, tornou a região muito atraente, principalmente para os migrantes vindo do sul, aqui da região sul do Brasil, principalmente para eles, né? Pessoas que vendiam o quê? Suas pequenas propriedades no seu estado, acabavam conseguindo comprar o quê? Grandes fazendas no centro-oeste. Imagina, eu tinha uma pequena propriedade aqui na região sul, aonde trabalhava somente os meus integrantes familiares, né, pequenas famílias, e consegui ir para um outro estado e lá consegui adquirir uma propriedade
3, 4 vezes maior que a que eu tinha aqui. Porém, o que aconteceu, gente? Como o solo do cerrado era considerado inadequado para a agricultura, a principal atividade desenvolvida na região até então sempre foi o quê? A pecuária, né? Mas o interesse por ter tanta terra, gente, naquela região, e ela ser tão infértil, levou o quê? A pesquisadores a achar uma maneira de tornar essas terras férteis novamente, de corrigir esse problema. E assim, eles estudaram, pesquisaram, fizeram várias experiências e encontraram o quê? Uma forma para essa correção que possibilitou o quê? A expansão agrícola patronal. O que quer dizer patronal, gente, nesse caso? Que ela era utilizada por máquinas e a mão de obra, ela deixou de ser familiar, certo? Antes eu tinha uma fazenda, um sítio, uma terra para cultivar trigo, vamos supor, e eu fazia isso, como a minha propriedade era pequena, fazia isso com auxílio da minha família. Porém, como eu saí da região sul e fui para o centro-oeste, eu ganhei uma fazenda maior. Minha propriedade era muito maior do que eu tinha antes. Então, somente a minha família não ia dar conta. Então, entra o quê? A utilização de máquinas e a mão de obra assalariada. E foi assim. Oi, Ju? Desculpa, prof, eu liguei o microfone sem querer. Ok, sem problema, meu amor. Além disso, né, os sulistas passaram a plantar no centro-oeste soja, milho, algodão e cana-de-açúcar e transformaram a região em um celeiro agrícola. Além disso, inseriram o quê? A pecuária de suínos e aves. Antes tínhamos a pecuária somente de gado, né? Então, com a ida dos sulistas, foi inserido também a pecuária de suínos e aves. Davi, pode ler para nós, por favor, página 185, Davi Palmeira. Ô, prof, eu leio as legendas ou começo a migração? Pode ler as legendas também, amor. Tá bom. As máquinas agrícolas otimizam o trabalho de cultivo e colheita de grãos nas áreas antes ocupadas pelo cerrado. Na foto, colheita de soja em Campo Novo, do Parecis, Mato Grosso, em 2012. Extensos campos de monocultura ocupam áreas onde antes era cerrado. Na foto, plantação de soja em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, em 2014. Muito bem. A fez surgir também muitas cidades, elevou o progresso econômico à região. Porém, o corte de árvores para a expansão da agropecuária e para a produção de carvão vegetal tornou-se uma ameaça para o cerrado. Já na década de 2000, metade dessa vegetação havia desaparecido, colocando em risco de extinção muitas plantas e animais. Posso continuar lendo, prof? Pode. A rolinha do Planalto. Espécie rara que corre risco de extinção é abrigada pela Estação Ecológica da Serra das Araras, no Mato Grosso. Nas áreas de cerrado do centro-oeste, o clima é tipicamente tropical, com chuvas concentradas no verão. Parte dessas águas infiltra no solo, alimentando os aquíferos que afloram, dando origem a centenas de rios. Como esse bioma se encontra em uma região central do território brasileiro, as altitudes mais elevadas dos planaltos e das chapadas
fazem com que esses rios tenham bom escoamento e alimentem bacias hidrográficas, localizadas em outras regiões do Brasil. Isso, obrigada, Davi. Então, o que Davi leu para nós, né? Aqui nas legendas, podemos ver novamente, né? As máquinas agrícolas, né? Realizando esse trabalho na região do Centro-Oeste, né? As colheitas das grandes propriedades se tornaram enormes, né? Então, já não é mais possível fazer uma colheita manual, ou até mesmo utilizando somente um maquinário, né, gente? Então, ali, ele se tornou o quê? Várias máquinas e muitos assalariados, né? Eles deixaram de ser a mão de obra ser familiar e se tornaram mão de obra assalariada, né? A migração também fez surgir o quê? Muitas cidades. E também houve o quê? O corte de árvores, né? Tanto para expansão agropecuária, né? A expansão de novas terras, cultivo agrícola, ou até mesmo para fazer pastos, como para a produção do carvão vegetal. Acabaram se tornando o quê? Uma ameaça para o cerrado. Já na década de 2000, metade dessa vegetação já havia desaparecido. E não só prejudica, né, a vegetação, como também a extinção de muitos animais, como a rolinha do Planalto, né, que ela é uma ave típica da onde? Da região do Cerrado. Nas áreas do Cerrado, do Centro-Oeste, o clima é tipicamente tropical e as chuvas se concentram aonde? No verão. E parte dessas águas, gente, elas escorrem, né? Se infiltram. Pensa pro prof. Quando a gente vai regar um vaso de flor e aquele vaso tem aqueles furinhos embaixo, né? Fica o pratinho, que aí a gente tem que fazer higienização por causa da dengue, né? Não deixar acumular água. Por quê? Quando você molha a planta, não parece que você joga água e sai toda a água por baixo? Não parece isso? Tu jogou a água, tu olha assim, mas ela não bebeu nada? Tipo, né? Mas o que acontece? Isso acontece também aqui quando chove, né, gente? Choveu, a água se infiltra para a terra. Chegando lá embaixo na terra, ela encontra um lençol freático, né? Que depois dão origem às nascentes. E esses rios, né, e essas águas, gente, acabam se filtrando no solo e alimentam esses aquíferos, né, que afloram, dando origem a centenas de rios. Porém, esse bioma do Cerrado, ele tem um território com uma altitude elevada. E, a partir dali, o que acontece? Choveu, as altitudes são elevadas, a água infiltra, tem a nascente, com facilidade escorre, né, para as regiões mais baixas e acabam alimentando bacias hidrográficas importantes brasileiras, certo? Então, podemos observar isso onde? Aqui no mapa da página 187. Aqui no mapa da página 187, podemos observar o quê? Os rios, suas nascentes,
a quantidade de serras e chapadas que existem na região sul, né? Podemos observar o quê? Que os rios, que essa região, os rios, eles não correm somente para uma direção. Eles correm para o sul, para o norte, para o oeste, para o leste, né? E aqui podemos ver a importância. Muitos deles, olha só, aqui na Serra do Caipó. Sua nascente se dá aqui na Serra do Caipó. O Rio Verde escorre para esse rio maior, que, consequentemente, vai distribuindo água para outros rios. Isso também podemos observar aonde? Aqui no Chapada da Contagem, aonde a sua nascente se dá aqui nas serras, aqui nessa chapada, e ele acaba alimentando outro rio maior, né? Que, consequentemente, vai distribuindo água para outras regiões, certo? O desmatamento e o trânsito intenso de máquinas agrícolas, o uso excessivo da água para irrigação das lavouras, estão provocando o quê? O desaparecimento de muitas nascentes. E esse desaparecimento, gente, está influenciando em áreas muito distantes, onde se localizam várias bacias hidrográficas que abastecem vários outros rios. Então, se eu prejudico a nascente desse rio aqui, ele vai parar de fornecer água para esse rio maior. Ou a mesma coisa aqui com o rio Sucuriú. No rio Sucuriú, que é isso? É, Sucuriú. Do rio Sucuriú. Ele alimenta esse rio maior que acaba levando água para outras regiões mais distantes. Um exemplo disso que a gente tem da importância, né? A gente viu quando a gente estudou a região Nordeste, o Rio São Francisco, a sua nascente se dá em Minas Gerais, porém, ele tem uma importância maior, não é no estado de Minas Gerais, é lá na região Nordeste, certo? Lá que ele tem uma importância, né, 1000 vezes maior do que em Minas Gerais. Claro que ele é um rio importante em Minas Gerais, porém, ele atravessa a região da seca no Nordeste, né? Alimentando outros rios, certo? Então, isso também acontece aqui. É de suma importância a preservação das águas, né, na região do Centro-Oeste. Ô, prof, Oi. não que eu queira que a aula acabe nem nada, mas até que página a gente vai? A gente vai até a página 89, meu amor. Tá? Página 187. Trabalhando com mapas 2. Compare os mapas 1 e 2 quanto à área ocupada pelo cerrado original e depois a área de distribuição do cerrado em 2002, gente. Isso há 18 anos atrás. Que nós temos um mapa de como era a distribuição do cerrado no centro-sul e nordeste do Brasil.
e depois como está essa mata, como estava, né? Em 2002. Houve alguma mudança? Sim. Sim. O que ocorreu Sim. com ela? A mata de 2002 ficou bem menor, né? Ficou Houve uma redução, né? desmatamento. Ficou bem menor. Isso mesmo. Houve uma grande redução dessa mata, causada por quê? Por quais condições? O que levou a isso? Principalmente ao desmatamento, criação de novas cidades, né? Até mesmo aqui, se tu procurar a localização do Distrito Federal, antigamente era somente o Cerrado. Vocês estão vendo? A construção de uma nova cidade levou ao desmatamento dessa região. E assim vai se prolongando, né? Quanto mais essa região foi crescendo, mais houve o desmatamento. Apesar que, se você comparar aqui o Distrito Federal no mapa de 2002, ele ainda conserva uma grande quantidade, né, da sua mata do Cerrado. Agora, o centro de Goiás, o norte, o oeste, perdão, de Mato Grosso, já não contém mais nenhuma parte. Minas Gerais também perdeu bastante, né, mata de cerrado. E ali, o que foi possível perceber em relação ao bioma do cerrado, gente? Justamente isso que a gente conversou, né? Que houve uma grande redução da área ocupada pelo bioma do cerrado, né? Houve uma redução bem significativa, né, gente? Infelizmente. Foi o que ocorreu. Letra B, número 2, estaremos realizando, o prof vai estar mostrando para vocês, né? Nós vamos estar discutindo sobre o assunto. E a prof vai estar mostrando para vocês as consequências, certo? Cite 3 causas para que você observou no mapa. O que causou, gente, essa redução, essa grande redução da área de ocupação? Eu 3 sei. causas possíveis. Fala, Victor. Para fazer novos materiais com madeira, também eles poderiam ter feito isso para fazer casa. Mas foi isso que apareceu no nosso texto? Não, mas Então, vamos lá. só quis acrescentar. Ok, ótimo. Foi ótima a sua colocação. Podemos acrescentar isso também. Um dos fatores, a construção de Brasília. Por quê, gente? Até os anos de 1960, a região centro-oeste ela não era conhecida por todos os brasileiros. Então, a construção de Brasília, a estrada ligando a nova capital a vários pontos do país, esse foi um dos motivos. O baixo preço das terras, que incentivou o quê? A migração de agricultores,
os incentivos do governo para esses colonos. Que incentivo é esse, gente? Se você vender a sua pequena propriedade lá em Santa Catarina, você consegue comprar uma aqui 5 vezes maior. É uma estratégia de negócio, né? A descoberta, gente, de corretivos para tornar a terra que era infértil, fértil novamente. Porque antes, muitos colonos, muitos agricultores não queriam ir para lá. Eu vou para lá fazer o quê? Eu não gosto de cultivar pecuária. Eu gostaria de plantar soja, milho, cana-de-açúcar. Porém, a terra era infértil, né? Não dava para fazer isso. E a partir do momento que eles tornaram a terra fértil, houve uma migração em massa, né? Para a ocupação da pecuária. E também o corte de árvores para a produção de carvão vegetal, entre outros. A ponte, gente. Duas consequências ambientais desse fenômeno. Desapareceu mais de 70% do cerrado. Quais são as consequências? Nós já vimos aqui no nosso texto. Que consequências foram essas? Que vem aparecendo? A extinção de plantas e animais que só existem no cerrado, comprometendo o quê? A biodiversidade, né? A extinção de plantas e animais que só existe no cerrado. Ok, Davi. Beijo, meu amor. Ótimo final de semana. E também, muitos rios poderão secar. Isso são consequências desse fenômeno, né? De uma redução significativa do cerrado, com a diminuição, a extinção de plantas, de animais, e muitos rios poderão secar, prejudicando até mesmo a crise hídrica em áreas bem distantes, né? Enquanto vocês estão copiando, a prof vai fazer a primeira parte da chamada. Certo, meus lindos? Ali? Presente. Muito bem, meu amor. Davi Alves? Davi Palmeiras? Presente. Presente, ok, Davi. Davi Palmeiras acabou de falar com a prof, antes de sair. Gustavo? Não. Ô, prof. Henrique? Joana? O João Pedro? Oi. Júlia Souza?
Júlia Presente. Lopato. Larissa. Presente. Laura. Luca Marione. Está presente. Presente. Lucas Alberto. Maia. A Maluzinha, prof, também viu. Sara. Sara também está presente. Theo. Davi Nielsen. E Vitor Levi. Presente. Presente. Muito bem. A Sara respondeu a prof aqui pelo chat. Muito bem, Sara. Então, vamos lá. Antes de continuar a chamada, estudamos as principais características da região sul e centro-oeste. Agora, compare alguns aspectos de cada uma delas, levando em conta a sua colonização. Região sul, região centro-oeste. Como era o tamanho das propriedades na região sul? Pequenas? Pequenas, muito bem, Theo. E como é as propriedades na região centro-oeste? Grandes propriedades. Então, na região sul, eu tenho pequenas propriedades familiares e na região centro-oeste, eu tenho grandes propriedades. A prof falou isso algumas vezes hoje, né? Mão de obra. Como é que era a mão de obra na Rio Grande, na região sul? Ela era feita por quem? Se as propriedades eram pequenas, quem trabalhava nelas? Se eu tenho uma propriedade pequena, quem trabalha nela? Qual é a mão de obra? São os familiares. A mão de obra é composta pela família. Já na região centro-oeste, como é que é essa mão de obra, gente? A família dá conta? Repete, por favor. Migrantes? De migrantes, né? É a mão de obra é assalariada. Justamente por quê? Porque esses migrantes saíram da região sul, foram para o centro-oeste, e aqui na região sul eles tinham o quê? Pequenas propriedades, onde a família dava conta do serviço. Porém, eles se mudaram para a região centro-oeste. E o que aconteceu lá? Eram grandes propriedades. E eles não davam conta. Então, eles tiveram que contratar pessoas para trabalhar, assalariada. Ocupação, região sul. Quem foram os primeiros a ocupar a região sul? Quem veio ocupar a região sul aqui? Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nós estudamos isso, gente. A ocupação se deu por quem? Muito bem, Luca. Muito bem. Imigrantes. Isso mesmo, Luca. Luca respondeu no chat. A ocupação da região sul se deu com a chegada dos imigrantes italianos, alemães, espanhóis, portugueses, né? Que se instalaram aqui na nossa região, ficando bem evidenciado os imigrantes italianos e alemães, poloneses também, né?
E na região centro-oeste, quem ocupou a região centro-oeste, gente? Foram os imigrantes? Se eles saíram do Nordeste, do Sudeste e do Sul, os migrantes. A ocupação foi migrante, né? Eles se deslocaram dentro do próprio país, só trocaram de estado, né? Migraram para outra cidade, para outro estado. Os migrantes, né? Migrantes. E aí, meus amores, produção. O que produz a região sul e o que produz a região centro-oeste? Na região sul, você vai encontrar, anota aí, na página 160, você vai encontrar o que produz a região sul. Lá na página 160 da sua apostila, você vai encontrar o que a região sul produz. Aqui, ó, meus amores, nesse mapa aqui, ó, certo? Lá na página 160. Já na região centro-oeste, você vai encontrar a resposta e ela se encontra entre a página 184 e 185, certo? Soja, milho, algodão, carne de bovinos, suínos e aves, carvão vegetal e assim por diante. Número 4, volte ao mapa do centro-oeste físico, lá na página 186, e responda. Todos os rios, em qual direção do curso dos rios nascem na região centro-oeste? Eles nascem e correm somente para o sul? Somente para o norte? Correm para o norte, para o sul? Para o leste, oeste? Ou os rios que nascem no centro-oeste correm para todas as direções? Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste? Para todas as direções. Muito bem. E por fim, a região centro-oeste é chamada também de caixa d'água do Brasil. De acordo com o que você estudou, por que será que recebe esse nome de caixa d'água do Brasil? Por que será que recebe esse nome, gente? A gente recebe esse nome, é simples, né? Porque a localização, o clima, o relevo fazem com que parte de suas águas do verão acabam se infiltrando no solo e alimentam o quê? Os aquíferos, que por sua vez afloram, dando origem a centenas de rios. O fato do bioma se localizar em uma região central do território brasileiro, em que altitudes mais elevadas faz com que esses rios tenham um bom escoamento para outras regiões. Então, quando eu falo, gente, na região centro-oeste, ele é o centro do Brasil, certo? Por isso que os seus rios escoam para todas as regiões, porque ele está bem ao centro do Brasil. O nome já diz, né? Centro-oeste. Certo? E assim, meus amores, encerramos a nossa sexta-feira, né? A prof vai estar fazendo a chamada e aí vocês já estão liberados, né? Tem aula de
princípios também, hoje. Desejo a vocês, antes de iniciar a chamada, um ótimo final de semana. Vocês possam descansar, recarregar as baterias. Ô, prof, Aqui. Oi. Alex. vai ser no mesmo Meet? Não, meeting diferente. Tá. Betina, Camila, Enzo, Francesco, Gabriel, Heitor, o João Pedro está presente, Juan Riquelme, Júlia Leal, Caio, Lorenzo está presente, Luiz Alberto também, Marina, Pedro Alexandre, Pedro Damasceno também estava presente, Pedro Henrique Ramina também, Iane também leu para nós, o Yuri Gabriel. Tchau, prof. Presente, prof. A Duda também está presente. Presente, prof. Um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Isabelle, Itajaí. João Gabriel. Nicolas Trentin está presente. Presente. Tchau, meu amor. Fiquem com Deus. Tchau. Olivia. Sofia está presente, falou com a prof no chat. Victor Xavier também está presente. Vini. Tchau, prof. Beijo, meus amores. Tchau. Um ótimo final de semana para todos. Entrem lá no link da Prof. Audrey. Aproveite, descanse um pouquinho, tome uma água. Deixa eu só ver ali o que a Sophie está falando para a prof. Sim, a Isa avisou. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, meus lindos.